Bom, salve a todos. Eu sou o Bruno, sou otorrino pela Escola Paulista de Medicina e atualmente estou cursando Fellow de Rinologia e Cirurgia de Base de Crânio na Santa Casa de São Paulo. Então hoje eu vou estar com vocês aqui para dar uma aula sobre, um resuminho, na verdade, sobre essa nova diretriz para o uso dos imunobiológicos na rinocinusite crônica com pólipos nasais no Brasil, que foi a grande novidade que a gente teve no edital da prova de título esse ano, tá? Então, vai ser uma aula bem resumida, assim, passando os assuntos, os aspectos mais importantes dessa diretriz, mas recomendo fortemente, assim, que todos leiam a diretriz mesmo, é bem rápido de ler. São, acho que, 8 páginas e é uma diretriz bem tranquila, assim, é uma leitura bem tranquila. Então, fica a dica para realmente ter essa leitura, já que, como é a grande novidade, existe uma boa chance de ter alguma questão dos imunobiológicos esse ano. Quem quiser, a gente pode mandar o PDF, qualquer dúvida que vocês tiverem também, a gente está à disposição. Tá? Então, só para introduzir, os imunobiológicos vêm sendo muito estudados atualmente para o tratamento da rinocinusite crônica com pólipos nasais, já que elas são uma doença de muito difícil controle. A gente vê geralmente pacientes que têm que passar por diversas cirurgias, pacientes que têm que fazer diversos ciclos de corticoide, ou seja, aqueles pacientes mais trabalhosos que a gente vê nos ambulatórios, nos consultórios da vida, e que muitas vezes não têm uma resposta boa aos tratamentos que a gente tem disponíveis. Então, às vezes, você tem que ficar mudando de tratamento, tem que indicar uma nova cirurgia que a gente sabe que não vai ser totalmente resolutiva. Então, os imunobiológicos começaram a ser estudados para a rinocinusite crônica, visando uma nova opção terapêutica que a gente possa trazer bons resultados para esses pacientes que são tão difíceis de serem controlados. Então, a primeira mensagem que a diretriz traz é que o uso dos imunobiológicos ela é exclusiva para aqueles pacientes com inflamação do tipo 2. E o que é essa inflamação do tipo 2? Antigamente, ela era chamada de inflamação de tipo TH2, porque eram essas células TH2 que produziam as citocinas, que eram responsáveis por causar o processo todo inflamatório. Só que a gente viu já atualmente que não são só essas células que vão levar à produção dessas citocinas. Existem outras células também que podem levar, e por isso agora é chamada de inflamação do tipo 2. Quais são essas citocinas? Principalmente IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13. O eosinófilo é o principal marcador celular, vai ser o grande regente desse tipo de inflamação. E a gente pode ter também um IgE local ou circulante aumentado quando há esse tipo de processo inflamatório. Tá? A gente vai ver que os imunobiológicos, então, vão atuar diretamente nessas citocinas. Então, por exemplo, na IL-4, na IL-5, IL-13 e também enquanto atuando direto no IgE. Para isso, é muito importante a gente endotipar o paciente. A gente sempre fala dos fenótipos da rinocinusite crônica, que também está um assunto atual e muito falado, mas é muito importante a gente saber também o endótipo daquele paciente, para a gente poder justamente identificar aqueles pacientes TH2, aqueles pacientes que têm uma inflamação do tipo 2. E para isso, existem alguns biomarcadores que a gente tem disponível que vão sugerir para a gente que aquela inflamação, que aquela sinusite crônica está relacionada a uma inflamação do tipo 2 e, portanto, pode ser um paciente candidato ao uso dos imunobiológicos. Isso aí a gente vai ver no final da aula os critérios para isso. Então, a instalocinose tipo 2, a diretriz traz algumas funções específicas dela. Então, só passando das principais, o IL-5 é responsável pela maturação e diferenciação dos eosinófilos na medula óssea. A IL-4, pela diferenciação dos linfócitos T em TH2, indução dos linfócitos B para a produção de IgE e também com a quimiotaxia para os eosinófilos. Já em L13, vai ter também quimiotaxia para os eosinófilos, produção de IgE e ativação de mastócitos e basófilos, além de induzir a produção de um muco espesso. Tá? E a L13 também vai ativar a inflamação nas vias respiratórias. Tá? Então, a gente vê que essas são as principais interleucinas envolvidas no processo inflamatório da rinocinusite crônica. Em relação diretamente aos imunobiológicos, quais a gente tem disponíveis para uso na rinocinusite crônica com pólipos nasais? A gente vai ter 3 classes principais, que é o anti-IgE, o anti-IL-5 e o anti-IL-4 e IL-13. Como fazer para gravar isso, já que esses nomes são difíceis, complicados? Um jeito, uns macetinhos assim que é meio bobice, mas acabam ajudando em algumas situações. Então, por exemplo, anti-IgE, o E é uma vogal. Então, o único que começa com vogal é o omalizumab. Então, o omalizumab é o imunobiológico com ação anti-IgE.
Anti-L4 e L13 são dois. Então, a gente pensa no dupilumab, com ação duo. Então, é uma outra forma também de a gente tentar gravar. Então, o dupilumab vai ser o único que tem ação anti-L4 e anti-L13. E os outros todos são os que têm a ação anti-L5, que é o mepolizumab, o reslizumab e o benralizumab. Bom, falando especificamente de cada um deles, então o tratado a diretriz vai acabar trazendo, especificando qual desses imunobiológicos e trazer alguns estudos que foram feitos, mostrando os benefícios deles, mostrando os riscos que eles têm. Então aqui a gente coloquei só um resuminho, tá, do que a diretriz traz de cada um deles, dos estudos que foram feitos. O omalizumab é o mais antigo deles, então é o que é estudado há mais tempo. Ele é um anticorpo monoclonal anti-IgE. Tá? Inicialmente, ele era indicado, foi usado para o tratamento da asma alérgica moderada persistente. E a gente via que ele trazia uma redução do número de exacerbações bem importante e uma redução também da necessidade do uso do corticoide oral, além do uso de medicações de resgate. Então, ele era uma medicação com muito bom controle sobre esse tipo de asma. Com isso, foram vendo também que ele tinha um efeito significante nos sintomas nasais, por exemplo, congestão nasal, rinorreia, hiposmia, além dos sintomas de via aérea inferior, que era o seu principal uso a princípio. Um aspecto interessante dele é que ele já tem resultados em 4 semanas de uso, mas os efeitos máximos acabam duram mais tempo para serem atingidos. Tá? Ele é bem seguro de ser usado, já fizeram alguns estudos disso, mas atualmente eu acho que ele é o menos usado assim no nosso que a gente vê no dia a dia para rinocinusite crônica. Então a gente vai passar para os próximos, né? O anti-L5, a gente vai ter o mepolizumab e o reslizumab, vão inibir a sinalização do IL-5, reduz a produção e a sobrevivência dos eosinófilos. E o mepolizumab também vai inibir a atividade da IL-5. Já o berlizumab, ele vai atuar diretamente no receptor, ligando a ele, ao receptor do IL-5. Com isso, a gente vê que ele pode trazer uma redução importante da quantidade mesmo, da eosinofilia sérica. A gente vê, então, alguns pacientes, por exemplo, com GEPA, com eosinofilia extremamente alta, e eles começam a usar mepolizumab, por exemplo, algum anti-L5, e nos exames de controle a eosinofilia cai drasticamente. Além disso, ele também, alguns estudos viram que o mepolizumab, que é o mais usado dentre eles, reduziu a necessidade cirúrgica. Um importante aspecto dentre eles é que o mepolizumab é o único que é liberado pelo SUS para tratamento de asma. Então, nenhum deles é ainda liberado pelo SUS para o tratamento da rinocinusite crônica com pólipos, mas a gente vê que esses pacientes têm muita associação com asma. Então, é uma coisa que a gente sempre tende a perguntar naqueles pacientes. Então, a gente sempre pergunta se tem alergia ou alguma intolerância à asma, tipo, a aspirina, a dipirona, anti-inflamatórios. A gente sempre pergunta se esse paciente tem asma ou algum tipo de exacerbação com alimentos, com tabagismo. Então, a gente vê que a asma está muito presente também nesses pacientes com rinocinusite crônica de difícil controle. Isso é totalmente associado com aquela teoria da via aérea única. Então, no SUS ele é liberado para o tratamento da asma. A gente acaba vendo também que esses pacientes que a gente manda para pneumo, que a pneumo acaba prescrevendo mepolizumab, tem uma resposta excelente para rinocinusite crônica com pólipos nasais. O importante é a gente saber que na asma ela é usada numa dose de 100. Na rinocinusite crônica ela pode ser usada até na dose de 300, mas o SUS não libera. Então, nos pacientes que a gente vê assim no sistema público, eles estão usando, às vezes, uma dose um pouco menos assim do que deveria, tá? Mas isso é legal de saber, e inclusive tem na diretriz também, nessa questão da liberação pelo Sistema Único de Saúde. Já o anti-L4 e anti-L13, que é o dupilumab, ele é o primeiro imunobiológico autorizado pelo FDA e pela Anvisa para uso específico contra a rinocinusite crônica com pólipos nasais. Tá? Ele tem excelentes resultados, inclusive também na melhora do olfato, e traz uma melhora significante na qualidade de vida, intensidade da rinocinusite, na obstrução nasal, no tamanho dos pólipos, no olfato, nos scores tomográficos e também no controle da asma. Ou seja, ele vai atuar de diversas maneiras diferentes para ajudar esses pacientes. Além disso, a gente vê também que os pacientes que estão usando o dupilumab apresentaram uma redução na documentação desses biomarcadores de inflamação eosinofílica, que a gente viu lá. E eles têm um efeito comprovado na DREA e um efeito anedótico também na rinocinusite fúngica alérgica, tá bom? Então, o dupilumab, ele
é o único autorizado hoje em dia para o tratamento específico da rinocitologite crônica. Ainda não é liberado pelo SUS, mas existe essa indicação dele. O grande problema é realmente o custo, que é elevadíssimo, tá? Mas ele tem excelentes resultados para a rinocitologite crônica com pólipos nasais. A diretriz vai acabar trazendo também o uso desses imunobiológicos para reduzir a crônica secundária. Então, principalmente para a GEPA, que é o Churg-Strauss, e para a GPA, que é a granulomatose de Wegener. No caso da GEPA, que está relacionado a uma eosinofilia muito grande e tudo mais, os mais utilizados, os mais estudados vão ser os anti-L5, sobretudo o mepolizumab e o benralizumab. Tá? O mepolizumab foi capaz de reduzir o uso de corticoides orais naqueles pacientes com GEPA, com Churg-Strauss. No caso do Wegener, da GPA, o imunobiológico mais estudado é o anti-CD20, que é o rituximab, e que o seu uso aumentou a chance de remissão clínica da doença. Tá? Então, é um outro aspecto que a diretriz traz dessas duas formas de rinocinusite crônica secundária. Em relação ao olfato, que é uma coisa que é muito estudada hoje em dia, uma queixa que os pacientes sempre trazem e que a gente não consegue trazer uma melhora muito importante com a cirurgia, com os tratamentos. A gente sempre fala que o olfato é o sintoma que pode menos melhorar assim, com os tratamentos que a gente tem disponível. Então é legal a gente saber isso, que com o uso dos imunobiológicos, os estudos vêm mostrando uma melhora clínica significante desses pacientes, até com anosmia mesmo. Eles têm efeitos promissores na melhora do olfato, e as indicações de imunobiológicos nesses pacientes é apenas naqueles com anosmia ou hiposmia grave, tá bom? E por fim, a gente vai trazer os critérios de indicação dos imunobiológicos, que eu acho que seja a parte mais importante assim, da gente saber, tem algumas regrinhas. Então, essas indicações têm que estar bem estabelecidas, bem sedimentadas na nossa cabeça. Basicamente, a gente vai indicar os imunobiológicos quando o paciente tem esses dois critérios principais. O primeiro, como a gente viu, é a inflamação do tipo 2. E o segundo é para o paciente com uma doença grave não controlada. Então, para cada um deles tem os critérios específicos que a gente vai resumir um pouquinho aqui. Tá? Para a gente dizer que o paciente tem uma inflamação do tipo 2, a gente precisa de 3 critérios clínicos, pelo menos, desses 5, e pelo menos um biomarcador, que foram aqueles que a gente comentou lá no começo, que eram os principais marcadores na endotipagem do paciente, que vão sugerir essa inflamação tipo 2. Dentre os critérios clínicos, a gente vai ter os principais relacionados a realmente aquela rinocinite crônica eosinofílica. Então, paciente que tem o início dos sintomas entre 30 e 50 anos, paciente que tem uma melhora do olfato com o uso do corticoide oral, paciente com asma de início na idade adulta, aqueles com intolerância à aspirina ou anti-inflamatórios, e aqueles que no exame endoscópico, preferencialmente, a gente vê pólipos nasais bilaterais ou muco espesso. Tá? Então, o paciente precisa ter pelo menos 3 desses 5 critérios para a gente sugerir que ele tem uma inflamação tipo 2. E, além disso, ele precisa ter pelo menos um desses biomarcadores, ou seja, a eosinofilia tecidual, que é pela biópsia do pólipo nasal. A gente faz a biópsia do pólipo, manda para o patologista e pede a contagem de eosinófilos. Então, a gente tem que ter pelo menos 10 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento. Os pacientes que a gente vê, por exemplo, no fellow, a maioria tem mais de 100, assim, desses que a gente faz com pólipos. Então, até está sendo discutido de aumentar um pouco isso, mas por enquanto é 100 mesmo. Eosinofilia sérica tem que estar maior do que 250, também é outro que está sendo discutido diminuir um pouquinho isso. Geralmente, o critério europeu, se não me engano, já usa o limite de 150, mas pela diretriz, a eosinofilia sérica tem que ser maior ou igual a 250. E o IgE sérico maior ou igual a 100. Tendo cada um desses e pelo menos 3 critérios clínicos, a gente já consegue dizer que aquele paciente tem uma inflamação tipo 2. Ou seja, vai preencher o primeiro critério para a gente pensar em usar os imunobiológicos. A segunda parte vai ser o paciente ter uma doença grave não controlada. Então, não tem por que a gente usar uma medicação caríssima, que pode ter alguns efeitos colaterais, num paciente que está bem controlado. Então, é fácil a gente pensar que a indicação tem que ser naqueles pacientes com uma doença grave que não esteja controlada. Mas para a gente pensar nisso, tem que ter alguns critérios bem estabelecidos. O primeiro critério que é obrigatório é ele ter persistência dos sintomas depois de ter feito um tratamento otimizado, clínico, um tratamento cirúrgico também. Tá? Então, aquele paciente realmente que não está bem. E aí ele vai ter que ter pelo menos 3 critérios clínicos e mais um ou 2 desses critérios relacionados a exames. Dentre os critérios clínicos também,
a gente precisa de 3 dentre esses 6. Então, uma congestão nasal, com uma escala visual analógica maior ou igual a 5, hiposmia grave ou anosmia, o SNOT 22 com questionário que é legal ser feito nas consultas dos pacientes maior que 35, asma não controlada, pelo menos 2 ciclos de corticóide oral em 1 ano e cirurgia nasal prévia. Então, o paciente tem que preencher pelo menos 3 desses critérios para a gente começar a pensar que ele está com uma doença grave não controlada. Tá? É uma parte chata, mas é um decoreba que às vezes tem que ser feito. E pelo menos um critério relacionado a exames. Então, ter pólipos nasais ocupando além dos meatos médios bilateralmente, isso preferencialmente identificados usando uma endoscopia nasal, e a tomografia com velamento significativo, que aí a gente vai considerar com Lund Mackay maior do que 10. Tá? Então, ele tem esse critério obrigatório, que o paciente não está bem dos sintomas, ele tem que ter algum dos exames alterados, ou seja, endoscopia nasal ou tomografia, e pelo menos 3 critérios clínicos comprovando que ele realmente não está legal. Tá? Então, congestão nasal, questão do olfato, o SNOT 22 com questionário bem amplo, asma não controlada, pelo menos 2 ciclos de corticóide oral, que também mostra que aquele paciente não está bem compensado, ou aquele paciente que já fez uma cirurgia nasal e mantém os sintomas da mesma forma. Tá legal? Então, a gente começou a usar imunobiológico para aquele paciente, ele preencheu aqueles critérios, está usando, como é que a gente vai avaliar a resposta clínica? Esse é outro decorebinha também que a gente tem que ter, mas basicamente a gente vai reavaliar a resposta a cada 4 a 6 meses, e se o paciente não preenche esses critérios, a gente vai considerar associar um corticoide oral, ou às vezes considerar a realização de uma nova cirurgia para esse paciente. Tá? E é importante ressaltar que mesmo que a gente entre com um corticoide oral fazendo um novo ciclo, ou mesmo que a gente opere o paciente, não é para suspender o uso do imunobiológico. A gente tem que insistir nele, que ele pode ainda ter alguns efeitos legais, assim, mesmo de longo prazo. E quais critérios que a gente vai avaliar para a gente poder realmente ver se aquele paciente está melhorando, para a gente avaliar a resposta clínica de uma maneira mais eficiente? Ele tem que preencher pelo menos 2 desses 5 critérios. Referir uma melhora no olfato e, de preferência, utilizando testes de olfato mesmo já bem estabelecidos, tá? Melhoria na congestão nasal, diminuição do pólipo nasal na endoscopia, controle da asma ou uma redução maior ou igual a 9 no SNOT. Tá? Então, a gente também tem que ter esses 5 critérios bem estabelecidos na cabeça para a gente pensar que aquele paciente está melhorando ou utilizando os imunobiológicos. E a partir daí a gente vai ver, vamos manter, vamos tentar associar alguma outra coisa, vamos operar aquele paciente. E a depender da endoscopia, a depender da queixa específica do paciente, a gente vai direcionar. Vamos para a cirurgia, vamos para o corticoide, tá bem? Mas é importante a gente sempre ver esse paciente, reavaliar, para poder ver se está tendo uma resposta clínica adequada dentro desses 5 critérios. Então, melhora do olfato, melhora na congestão nasal, redução dos pólipos, controle da asma e o SNOT. Então, tem que ter uma melhora de pelo menos 9 pontos. Então, esse foi um resuminho assim, das principais diretrizes, das novas diretrizes do uso de imunobiológicos. Tá? É legal a gente saber esses decorebinhas, saber quais a ação específica de cada um deles, o anti-IgE, o anti-L4-L13, o anti-L5, saber que eles têm uma boa ação no olfato e principalmente ter na cabeça também os critérios de indicação, para saber que aquele paciente é um paciente com inflamação TH2, para saber os critérios de doença grave não controlada e principalmente também os critérios para a gente avaliar a resposta clínica desse paciente. Então, qualquer dúvida que tiverem, a gente está à disposição. A gente vai disponibilizar os flashcards também para a gente treinar, para sedimentar esses conhecimentos. A gente sabe que são algumas, são muitas coisas para decorar, então fazendo os flashcards bastante que a gente já produziu, isso vai ajudar a consolidar todos esses critérios, todos os decorebas da cabeça, tá? Então, fico à disposição e obrigado.